E se você fidelizasse os seus clientes ao ponto deles se tornarem fãs do seu trabalho, continuarem te indicando para outras pessoas e aí você conseguisse fechar mais trabalhos através desses clientes que você já tem? Já pensou nisso? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar, vou te ensinar, vou te falar como que você pode fazer para fidelizar os seus clientes, para cativar os seus clientes ao ponto deles fazerem isso automaticamente para você. Então se liga só. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que já me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E para iniciar o vídeo eu preciso te falar, preciso te alertar que a fidelização vai muito além de você fazer um bom trabalho. Por mais que esse seja um dos pontos mais importantes, ainda assim a gente precisa entender a fidelização de um jeito mais completo, de um jeito mais amplo, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para você. Eu aposto que você já ouviu por aí muitas pessoas falando assim: os meus clientes me indicam, eu não preciso mais prospectar porque os meus próprios clientes conseguem atrair outros clientes para mim. Inclusive, isso já pode ter acontecido com você e você, sem perceber ou de propósito, conseguiu fidelizar o seu cliente ao ponto que ele faça esse serviço para você. E aí, como eu falei lá na introdução, é algo que o cliente vira o seu fã ou fã do seu trabalho e ele vira meio que um empregado. Ele trabalha para você, mesmo que indiretamente. E aí eu preciso te lembrar que a fidelização é uma espécie de termômetro onde você vai validar e vai conseguir medir a prioridade que você tem na vida dos seus clientes quando se trata de trabalho. Toda vez que o cliente precisar de alguma coisa dentro do seu nicho, dentro daquilo que você faz, e ele recorrer para você, quer dizer que a sua fidelização está alta ou está num nível bom com esse cliente. Então, são índices, são termômetros, como eu disse, que podem indicar uma coisa boa, uma coisa positiva para você perante o seu cliente. E tem mais coisa. Se você conseguir fazer essa fidelização com o seu cliente ou com os seus clientes, quanto mais melhor, inclusive, já é uma dica que eu vou te dar, e ela te traz muitos benefícios, inclusive benefícios óbvios e muito positivos, como, por exemplo, indicações, fechamento de trabalho, fechamento de novos trabalhos, continuação de trabalhos que você já vinha fazendo, entre muitas outras coisas. Então, se prepara, anota tudo que eu vou falar a partir de agora, porque eu preparei 4 dicas para você conseguir fidelizar mais ainda os seus clientes. Então, presta muita atenção, porque pessoas ou profissionais que são ruins ou tratados como medianos, amadores no mercado, eles não conseguem ficar muito tempo. E é por isso que muitas vezes pode acontecer com você ou com conhecidos, não tem aquela fidelização. Você não vê ou você não sente que acontece com você aquela coisa de você fazer um trabalho ou fechar um serviço e ter uma indicação por conta desse serviço. Se isso não acontece com você, essas dicas que eu vou te dar a partir de agora vai cair como uma luva e você precisa aplicar as 4 dicas desse vídeo. Demorou? A primeira dica que eu tenho para te dar, dessas 4 que eu citei, é o over delivery. Davi, o que é over delivery? É uma deixa já para você pesquisar um pouco mais a fundo, mas eu vou explicar um pouco como funciona aqui para você entender e para você ter insights para colocar no seu serviço para os seus clientes, tanto os clientes que já são fixos quanto os novos clientes que podem chegar até você. Então, over delivery, a própria palavra já diz, over é a mais, em excesso, e delivery é entrega. Então, nada mais é que, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, uma entrega a mais, uma entrega em excesso. Esse excesso não é algo negativo, é algo positivo que você vai dar para o seu cliente para ele meio que ser cativado por você, para você conseguir conquistá-lo além daquele bom serviço que você já vai fazer. Lembra que eu falei no início do vídeo que o over delivery ou até mesmo a fidelização vai além do bom serviço, só que o bom serviço é um ponto principal? Então é assim que funciona. Não adianta você fazer somente um bom serviço, um bom trabalho. Você tem que fazer coisas além. Então não se esqueça, a gente vai ter aqui, querendo ou não, 5 dicas. A primeira é o bom serviço, o bom trabalho, e a segunda é o over delivery. Então vamos supor, eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo e que acontece diversas vezes para você entender o que é um bom over delivery e como que as pessoas, as empresas cativam seus clientes com essa dica, com essa estratégia de marketing. Quem me acompanha tá ligado que todos os dias eu peço marmita numa marmitaria aqui perto de casa, certo? Eles me entregam marmita de segunda a sábado, meio-dia. Sempre no mesmo horário, sempre tranquilinho, tudo certo, tudo show de bola, comida excelente. Tem algumas vezes que eles mandam algo a mais, eles fazem um over delivery. E aí teve até uma vez em específico que eu até compartilhei nos stories que eles atrasaram um pouco a entrega da marmita e eles mandaram um bombom, um sonho de valsa junto com a marmita para meio que pedir desculpa e também para entregar algo a mais além da comida que eles já entregam. E cara, isso me cativou porque eu não tava esperando.
E assim, nem foi uma demora tão grande, sabe? Tipo, foi coisa de 10 minutos, coisa de 15 minutos no máximo. E aí, como um pedido de desculpa ou até mesmo um carinho, uma demonstração de afeto, eles falaram: cara, toma aqui um bombom para você comer de sobremesa depois do seu almoço, depois da marmita. E eu fiquei muito feliz. Ah, Davi, mas como que eu posso fazer isso no design? Como que eu posso fazer isso no social media, na identidade visual? Antes de eu te falar como você pode fazer, eu preciso salientar que essa estratégia de over delivery, ela é usada há muito tempo, há muitos anos, em questão de marketing, até em questão de gatilho mental, para você entender um pouco melhor sobre ela. E por ser uma estratégia muito antiga e quando bem utilizada converte tranquilamente, as pessoas sempre usam ela por questões de gatilho de reciprocidade. Quando você dá algo a mais para alguém, essa outra pessoa que está recebendo fica meio que, entre aspas, com um sentimento de dívida com você. Então você faz algo para a pessoa a mais e ela fica tipo, pô, gostei, pô, tô devendo alguma coisa, pô, preciso retribuir de alguma forma. E aí você já consegue entender que quando você faz isso com o seu cliente, ele tenta te retribuir de alguma forma. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu fazer um over delivery e o cliente não me indicar, mas ele me deu um valor a mais, ele me pagou a mais por conta daquilo. Então vamos supor que o preço que eu cobrei era R$1.000, ele me pagou 1.300 só por conta do mimo que eu dei, só por conta desse over delivery. Ok, tudo certo, já deu para entender. Como que você pode fazer isso no design e no social media, ou até mesmo na identidade visual, na criação de site, independente do que seja. Vamos supor que você faz uma identidade visual e ali no logo, ao invés de você entregar só o logo estático, os arquivos fechados, o bom trabalho que você já deve fazer, você entrega um motion a mais. Você pega o logo, anima ele e aí você consegue cativar o seu cliente com isso. Ah, Davi, mas eu não sei fazer motion. Uma coisa que pode ser o pulo do gato para você. Quando você vai fechar trabalhos, você tem que fechar sempre com um preço, com um valor acima do que você já costuma cobrar para possivelmente conseguir fazer esses over delivery. Isso porque se você não sabe fazer motion ou se você não consegue, você pode terceirizar esse tipo de serviço. Então é um valor, é um preço que você já tinha recebido a mais e aí você paga alguém para fazer esse tipo de serviço, cativa o cliente e através desse over delivery que você fez, você faz com que o cliente te indique para mais outros clientes. E aí você vai ganhando na escala. Você não fecha somente um trabalho, você fecha 2, 3, 4, 10, 20 e assim por diante. Então, é uma tática, é um pulo do gato que você pode utilizar nos seus serviços a partir de agora para você cativar e fidelizar mais os seus clientes. Davi, você falou somente da identidade visual. Teria como me dar um exemplo de post para rede social, como que eu posso fazer um over delivery? Sim, muito simples. As pessoas normalmente costumam fazer somente a questão do post para o feed, seja em formato quadrado ou em formato vertical. O que custa para você pegar esse mesmo post e meio que redimensionar ele para formato de story. Então, ao invés de você entregar somente o post para formato de feed, você meio que cria um packzinho e entrega os dois formatos, tanto de story quanto de feed. E aí você, inclusive, fala para o seu cliente, lembra ele que esse formato de story pode ser usado tanto no story quanto no WhatsApp. Então, muitos clientes gostam de pegar o post, né, a imagem ali, e meio que colocar nos status do WhatsApp. Então, se você já colocar o seu post nesse formato bonitinho, que é o formato vertical, o cliente pode utilizar em outras frentes. Então, vai ser muito bom para ele e, obviamente, para você, porque o valor agregado no seu serviço vai aumentar muito mais. Bom, se ficou clara essa primeira questão, tudo bem, a gente vai seguir para a segunda. Se não ficou tão claro, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida que eu estou aqui para te responder. Vamos para o segundo tópico, para a segunda dica. A segunda dica é a seguinte: crie uma boa experiência de atendimento para o seu cliente. Isso é muito, mas muito importante. Um dos maiores pecados do designer é focar somente na parte de software, na parte da criação, e não se atentar tanto às outras partes, como, por exemplo, atender bem, fazer um bom over delivery, fazer um bom pós-venda, etc, etc, etc. Coisas que estão além do design, sabe? Coisas que são mais comerciais, podemos dizer. Então, quando você cria uma boa experiência de atendimento para o seu cliente, pode ter certeza que em 99% das vezes ele volta ou ele indica alguém. Se você tem processos bem organizados, se você tem etapas bem claras, se você tem documentos que vão resguardar você e o seu cliente em todos os processos, isso vai fazer com que o cliente seja cativado pelo seu serviço,
pelo seu bom trabalho. E outra, eu não preciso nem falar que quando a gente é mal atendido em algum lugar, a gente não quer nem voltar, né? Isso, pelo amor de Deus, não preciso nem citar aqui. Muitas vezes mesmo, eu fui em algum lugar já meio que propenso a comprar, decidido a comprar alguma coisa, e só pelo tipo de atendimento que eu recebi, eu não comprei porque eu desisti no meio do caminho, sabe? Tava ali na loja já, tava vendo um tênis, uma roupa, um aparelho eletrônico, e aí por conta do mau atendimento, por conta da pessoa meio que me atender de qualquer jeito, eu não fechei a compra, a pessoa deixou de ganhar, a loja deixou de ganhar, e eu fiquei puto ao ponto de não voltar mais naquele estabelecimento. Então pensa que, ao mesmo tempo que acontece com você nas lojas que você vai, de você ser mal atendido e você não gostar, pensa que com o seu cliente também pode acontecer isso. O seu cliente pode chegar em você pode estar em um dia ruim, ou sei lá, estressado, atender ele de qualquer jeito, e você nem perceber por conta que tá ali, né, no fluxo, no ritmo, e ele não volta mais, muito menos indica você. E ainda eu tenho que ressaltar que muitas vezes, quando o cliente é mal atendido, quando o cliente é tratado de qualquer jeito, além de ele não te indicar, ele ainda faz a sua caveira, porque é muito mais fácil falar mal do que falar bem. Pode perceber na internet, as pessoas costumam falar muito mais negativamente de alguém do que positivamente. Então, para falar mal, tem vários. Para falar bem, são poucos. Então, por favor, se atente a isso. Tenha sempre em mente que você precisa criar uma boa relação com o seu cliente desde o primeiro contato até o pós-venda, até depois de você entregar o serviço para ele, aquele serviço que ele pediu, aquele serviço que você estava acordado de fazer. E aí, já pegando um gancho do que eu acabei de falar sobre essa questão do pós-venda, a gente vai para o terceiro tópico, para a terceira dica, que é exatamente essa: fazer um bom pós-venda. Muitas pessoas acham que o atendimento finaliza ali no Pix. Sabe, quando você recebe o dinheiro do seu cliente, o cliente te pagou e pronto, acabou. Ah, a partir de agora eu não tenho mais nenhum vínculo com o cliente, a partir de agora eu não preciso mais atender ele. Não é bem assim que funciona. O pós-venda, ele é tão importante quanto o processo de venda. É tão importante quanto o pré-atendimento e também quanto ao atendimento. Porque muitas vezes você pode conseguir fechar um trabalho a mais no pós-venda. Vou te dar um exemplo. Você vai lá, fecha uma identidade visual, faz todo o trabalho, faz todo o serviço, faz o over-delivery bonitinho, atende bem, até aqui tudo certo. Quando você entrega a identidade visual, meio que encerrou o serviço, acabou o serviço. Passaram-se um mês, 2 meses, você entra em contato com esse cliente, primeiramente perguntando se está tudo bem com a identidade visual, se está conseguindo ser aplicada direitinho, e aí você oferece um serviço a mais ou simplesmente pergunta para o cliente se ele está precisando de algo a mais de você ou do seu conhecimento enquanto designer. E aí você pergunta, tá precisando de post para rede social? Tá precisando de alguns impressos? Tá precisando de um site? Tá precisando de motion ou de vídeo institucional? O que você está precisando? Me fala que eu tô aqui para te atender. Entre parênteses, óbvio que dentro daquilo que você oferece, né? Pelo amor de Deus. Ou dentro daquilo que você pode terceirizar. Fecha parênteses. Enfim, são coisas, são detalhes que você vai fazendo ao decorrer da sua jornada, ao decorrer do atendimento, ao decorrer dos seus processos, que você vai conseguindo fidelizar mais e mais cada cliente que você atende. Vai ficando uma bola de neve saudável, um ciclo virtuoso, onde você atende o cliente, ele gosta do seu atendimento, ele indica você para outro, você atende da mesma maneira, sempre evoluindo, sempre melhorando, e isso vai virando um ciclo sem fim positivo, beleza? E aí a gente vai para a última dica, que é uma dica que, por mais que seja óbvio, a gente ainda precisa falar porque o óbvio precisa ser dito. Faça um bom trabalho e entregue profissionalismo. E isso é em todas as etapas. O que eu mais vejo por aí são designers meio que levando de qualquer jeito os seus processos, as suas etapas, as suas partes ali do atendimento mesmo e até mesmo dos entregáveis. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha um orçamento, um PDF de orçamento. Por que esse PDF de orçamento não está personalizado com a sua marca? Ou simplesmente, se você nem tem um PDF de orçamento, por que você ainda não tem? São coisas que, por mais que sejam mínimas, ainda assim cativam o cliente. Porque o cliente vê aquilo tudo organizadinho, tudo personalizado, tudo bonito, legal, esteticamente falando, que ele se impressiona. Ele fica, isso daqui é legal. Se ele consegue fazer isso para a empresa dele, se ele tem todo esse zelo com a empresa dele, caminha, então ele vai ter muito mais, porque eu estou pagando para ele fazer. Então, esse profissionalismo, quando ele fica já exposto para o cliente, seja nas suas redes sociais, seja na forma que você trata ele, seja nos processos e etapas que você tem, nos documentos que você envia, cara, quanto mais, melhor. Não
economize no zelo que você tem que ter com o seu trabalho, pelo amor de Deus. E além disso, obviamente que é muito bom você se atentar aos detalhes também, aos detalhes que o cliente te passa, meio que aos feedbacks que ele te dá durante o seu atendimento. Você pode até fazer meio que uma pesquisa de satisfação com todos os seus clientes ao final de cada atendimento, ao final de cada trabalho entregue. Porque assim você vai conseguir metrificar onde você já está bom, só que aí você vai refinando algumas coisas, e onde você precisa de fato melhorar para você conseguir chegar numa excelência e deixar tudo equilibrado, que é a parte mais importante. Então, sabendo disso tudo e fazendo isso tudo, é quase 100% de certeza. Eu só não vou falar que é 100% de certeza porque, né, a gente sabe como funcionam os clientes, as pessoas, enfim. Mas é quase 100% de certeza que você vai, de fato, conseguir fidelizar um cliente e vai fazer com que ele trabalhe para você, te indicando para outros profissionais. Beleza? Enfim, com essas 4 dicas que eu te dei aqui e com todos os insights que esse vídeo teve, eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar de uma maneira muito mais assertiva e muito mais profissional. Obviamente, conseguindo ir ao encontro daquilo que a gente está buscando, que é a fidelização de cliente e é a mais indicação também. Então, quanto mais indicação você tiver de clientes que já são do seu perfil ideal de cliente, melhor vai ser para você a longo prazo. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo está acabando. Antes de finalizar, eu peço para que você deixe o like, peço para que você também se inscreva no canal, ative a notificação para não perder os próximos conteúdos e se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou!